Boa noite. Primeiramente, agradecer por estar aqui, pela honra, né, do convite. Me senti honrado, agradecido. É uma grande satisfação estar com vocês aqui essa noite. Aos que já me conhecem, um olá, né? A gente está aí à frente do trabalho da AME já há 2 anos, que não é o AME que atende consulta, normal, não é. Tem gente que escreve no Face, mas como é que eu marco a consulta, reclama de atestado, o meu atestado está errado, você não vai corrigir? Não, aqui é a associação médico espírita, é outra coisa. Então a gente aqui enfrenta ainda essa pequena dificuldade, mas a gente supera. Então tem 2 anos que a gente está nesse trabalho, não estou sozinho, tenho vários colegas também empenhados aí, Dr. Kleber, Alberto Ferrante, Thaisa e outros tantos que ao longo desses 2 anos têm participado, ajudado bastante, Pedro Cura, enfim. E hoje recebi esse convite para falar sobre esse trecho fantástico do Evangelho, que é a nova era. Andei lendo, lógico, andei tentando colher algumas informações, estudar o assunto. É um assunto, vamos dizer assim, no popular já bastante batido, né? Mas talvez pouco refletido por cada um de nós, especialmente em nosso dia a dia, naquilo que essa mensagem, que esse trecho significa para nós, né? Para a nossa humanidade. A gente fez uma pequena revisão, lógico que isso foi já discutido, mas fazendo um resumo, até porque esse é o encerramento desse capítulo, nós vemos lá que a primeira revelação, o povo hebreu, um povo sofrido, um povo que apanhou bastante, aquilo que suou, que teve bastante sofrimento, mortes, enfim, foi um povo que primeiro recebeu a revelação através das mãos de Moisés dos 10 mandamentos. Naquele momento, um povo como esse, um povo daquela época, precisava de uma linguagem adequada àquela época, aos seus conhecimentos, à sua cultura, ao seu modo de viver. Um povo já monoteísta, acreditava em um único Deus e, por isso, mais preparado para entender, mas entender desta forma, de uma forma mais material. Precisavam de leis, de uma imposição que lhes tocassem não só o espírito, mas o ser, o entendimento, o seu dia a dia. Eles aprendiam a amar a Deus, a temer a Deus, com certo medo mesmo. Aquele Deus talvez um pouco tirano, imponente, que impunha suas leis, o seu jeito de agir. Mas foi o germe e fundamental, a partir do qual, na mesma região, séculos e séculos depois, o Cristo viesse. E há 2000 anos reencarnou naquela mesma região, trazendo então a mensagem do amor. Porque julgava, com razão, que a humanidade da época já estava preparada para receber essa mensagem. E aquele povo foi o escolhido, entre tantos outros, justamente por já estar mais preparado para isso. E vem o Cristo e lança a semente daquilo que, no futuro, será a nova era, que tanto se fala, que tanto se espera, que tanto se almeja. Diante dessa mensagem de amor, dessa mensagem de paz que o Cristo nos traz através do Evangelho, a humanidade então, nas opções que tem, de luz e trevas, cai em trevas. Milênios se atravessam, séculos, Idade Média. O mundo caminha numa evolução, a parte espiritual, este amor, tudo isso que foi ensinado é desvirtuado, fica um pouco deixado de lado, a ciência se separa e cresce, e evolui, e se desenvolve. Ótimo, nada contra. O tempo passa e, como dito no Evangelho, vem em um outro momento, também propício, de acordo com o julgamento dos nossos irmãos maiores, do próprio Cristo,
o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos. Os Espíritos se manifestam e nos chamam a atenção para formas diferentes e verdadeiras de se entender e se aceitar o Cristo. Entendendo-o, amando-o, não só com o coração, mas com a razão, aliando os dois, criando uma fé inabalável. Então, nesse momento, a doutrina espírita surge. Kardec, o discípulo maior, a codifica. Não poderia ter havido escolha melhor. E hoje, 150 anos depois, aqui estamos. E o Espiritismo, para nossa surpresa, não transformou a humanidade. O Espiritismo não fez a humanidade subir de nível, vamos dizer dessa forma. Sair de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração é aquilo que a gente tanto comenta. Então, se nós formos raciocinar e voltar um pouco nas obras básicas, há um trecho muito interessante que Kardec coloca na Gênese. Eu até trouxe aqui para não nos perdermos na referência, que ele diz o seguinte: os tempos são chegados. O Espiritismo não cria a renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Uma nova era é feita por pessoas compatíveis com essa nova era. Uma nova era só surge se as pessoas melhorarem, se as pessoas que fazem parte dela forem merecedoras disso. Não se constrói novos tempos com pessoas de tempos antigos. É preciso haver uma evolução. O Espiritismo é uma ferramenta, mas não a única, nem exclusiva para que isso aconteça. Ele foi claro, o Espiritismo não cria a renovação social. É o homem que tem que fazer isso, independente de sua religião, de seu credo. Por ser homem, por ser parte da humanidade. Essa nova era não é exclusiva dos espíritas. Às vezes a gente confunde. Eu faço parte da nova era, eu sou espírita. Calma lá. Será? Não é por aí. E ele diz, a madureza da humanidade é que fará essa renovação. Uma sociedade mais madura, de repente com maior entendimento, não se satisfará mais com certos conceitos e buscará novos. Ali estará a doutrina espírita, clarificando, ampliando conhecimentos. Mas foi preciso que essa pessoa evoluísse, percebesse, aceitasse isso. Foi preciso que, como o povo hebreu sofreu tanto tempo antes de receber a revelação de Deus, é preciso que nós também o façamos, a fim de nos tornarmos merecedores disso. E hoje a gente vê um mundo assustadoramente conturbado, violento, e muitos de nós ficamos tristes mesmo, decepcionados, apreensivos. Onde está essa nova era? Num mundo onde aviões com pessoas inocentes são abatidos friamente, centenas de pessoas morrem. Um mundo onde, que provavelmente, enquanto eu falo, há crianças morrendo de fome. Aqui, em nossa sociedade, em nosso meio, isso é inadmissível, graças a Deus. E duvido que aconteça. Mas tem locais do mundo que, neste momento, isso acontece aos milhares. Ainda. Gente sem saneamento básico, sem falar na violência. Violência sexual, preconceito, homofobia. Gente, tudo isso é compatível com uma nova era? Então a gente fala muito dessa nova era, a gente espera essa nova era, a gente sonha com ela, a gente vê no Evangelho.
e ela não chega. Então o que está acontecendo? Eu tenho para mim, e isso assim, eu estou falando essas coisas, eu não quero contaminá-los com desânimo, nem não é a intenção, pelo contrário. Pense o seguinte, eu penso assim, como médico, a gente conhece, vocês também, que a maioria das doenças, principalmente infecciosas, elas têm fases. Então começa através de um período de incubação, que a gente chama, por exemplo, onde a bactéria, o vírus, está no organismo, mas ainda não está se manifestando. Está se reproduzindo silenciosamente, tomando território, mas as defesas do organismo e a pessoa ainda está bem. Mas ela já está presente. Chega numa outra fase, que é chamada fase de estado, onde os sintomas começam a se manifestar. Onde esse micro-organismo, esse vírus, essa bactéria, já se reproduziu de uma tal forma que venceu as defesas. E começam os sintomas. Aí vem a tosse, aí vem os espirros, não, estou brincando, pode tossir. Olha lá. Calma, a nova era está chegando, espera aí. Então, vem os sintomas. E vai piorando, e vai piorando. A pessoa, se não tomar remédio, a coisa vai piorando. Se não buscar um tratamento, ou às vezes até mesmo se tomar, porque tem doenças que elas têm um curso natural delas. Faça a gente o que fizer. E aí, eu acho que uma gripe é um bom exemplo, chega num ponto, no auge, que é aquele dia que você cai de cama. Fala, não. Aí os mais desesperados, vou morrer, né, ao fim, não é possível, ninguém sofre mais que eu, uma gripe, né? E cai de cama, e não faz mais nada, dor no corpo, tal. Logo em seguida, os sintomas sobem e atingem um ápice. Logo em seguida vem a melhora. E muitas vezes rápida. É o que chamamos de período de convalescença, onde o organismo ele vai se recuperando. As defesas do organismo cresceram, dominaram a infecção, mataram os germes e começa essa melhora. Dependendo da doença, é mais ou menos rápida. Trazendo para o mundo, trazendo para a humanidade, eu penso assim, que talvez essa fase em que vivemos, onde hoje os meios de comunicação nos trazem tantas notícias do mundo, porque essas coisas sempre existiram, mas hoje elas são muito mais divulgadas e vistas. Então eu tenho como buscar informação do estilo de vida de um Afeganistão, saber como ele vive, o que ele está fazendo, o que aconteceu com os pais dele, como é que foi a história do país dele. Eu não tinha isso. E hoje em dia, essa efervescência toda, talvez, quem sabe, seja o final desse período de adoecimento que o mundo padece há alguns séculos. E quem sabe, logo adiante, não sei, décadas, daqui a séculos, não sei, essa cura comece a aparecer. A humanidade se indigna. Hoje nós nos indignamos com isso. Houve épocas em que isso nem acontecia. Então a coisa está fervendo de uma certa forma que de repente a cura está próxima. As defesas que somos todos nós estamos buscando essa melhoria. Então, tenhamos essa esperança. Não vamos, quando a gente olhar essas notícias, esse estado de violência, de doença que o mundo se encontra, vamos manter a calma e ter isso em mente. Está tudo escrito, está tudo programado, faz parte dos desígnios de Deus. Quem sabe a cura está para vir, a cura da humanidade, do mundo, e aí essa nova era de que tanto falamos. Mas é preciso que mudemos o nosso modo de agir, não para alcançar a nova era que está lá esperando por nós, mas para construí-la. Como eu disse, a gente lê, a gente estuda, a gente se acha dono do conhecimento e fica esperando a nova era para viver em paz. Então a coisa é sempre de fora
para dentro. Nós esperamos acontecer de alguma forma para podermos entrar. Quando, na verdade, é o contrário. Então, diante desse momento conturbado, o mais correto seria nós pensarmos e nos questionarmos o que nós estamos fazendo, o que eu estou fazendo para construir essa nova era. Qual é a minha participação nisso? Essa é a questão. E não quando vai chegar, quando que o mundo vai se tornar de provas e expiações para a regeneração. Em 2050, 2049, 2057, porque Chico falou, porque está na doutrina, porque... Não. O que eu estou fazendo? É isso que o Cristo pede, para que cada um faça a sua parte. A fim de que o reino de Deus chegue. Então nós somos construtores dele. Muito provavelmente, nós que estamos aqui, encarnados atualmente, dificilmente participaremos encarnados dessa nova era nesse planeta. Que o mundo ainda passa por um período conturbado, o auge dos seus sintomas, do seu adoecimento. A cura está para vir, mas talvez não dê tempo da gente chegar lá. Mas só haverá essa cura se nós agirmos. As gerações futuras dependem de nós. Então, aquilo que plantarmos hoje poderá vir a ser ou não essa nova era. Então, ao invés de ficarmos esperando, construamos ela. E aí, tem uma outra mensagem nos estudos que eu fiz, me chamou a atenção, onde o próprio Bezerra de Menezes, através da psicofonia de Divaldo, em 1975, há 40 anos, comenta esse trecho, a nova era. Foi publicado no Reformador, de 1976. E tudo o que ele fala, logicamente, é extremamente atual nos dias de hoje. Como tudo que os grandes espíritos trazem, né? É sempre assim, fica para a eternidade, marca. Uma coisa que me chamou muita atenção diz respeito aos espíritas. E ele fala o seguinte, de uma diferença fundamental. Eu vou ler esse pequeno trecho. Imprescindível que nos unifiquemos no ideal espírita, mas que, acima de tudo, nos unamos como irmãos. E ele desenvolve isso. O que ele quer dizer? Nós, espíritas, vamos falar agora nós, aqui. Nós não podemos alegar ignorância, mais do que ninguém. Nós sabemos de cor e salteado a doutrina, as suas normas mais sagradas, mais cultas, sua moral, sua essência, a revivescência do Evangelho. Ignorância a gente não pode alegar. E se muito é cobrado, que muito foi dado, então a gente tem que fazer muito. Então, primeiro ponto, o Espiritismo, como eu havia dito, não renova o homem por si só. O homem renova-se a si mesmo. Senão, eu deveria esperar que a humanidade só evoluísse se todos os 6 bilhões de pessoas do planeta fossem espíritas. Isso não soa, não é isso que Kardec quis dizer. Ele falou, a evolução acontece pela própria humanidade, é uma necessidade. E se a gente for analisar isso friamente, a gente vai perceber que existem pessoas, e não são poucas, de diversas outras religiões, diversos outros conhecimentos religiosos, muito mais evoluídas que muitos espíritas. O que nos mostra que o espiritismo por si só, não é ele que nos vai evoluir, somos nós mesmos. Ele vai apoiar, vai clarificar, vai nos conduzir nesse caminho, como nenhuma outra religião, na minha opinião, faz.
porque alia a razão com o sentimento. Ele é a ferramenta ideal, como Kardec disse, que vai secundar essa evolução. Mas essa evolução é sua, é minha, é nossa. Porque se fosse assim, a gente estava comentando agora há pouco, e eu fiquei surpreendido, que Franca é a cidade mais espírita do Brasil, do mundo. Vocês sabiam disso? Todo mundo sabia disso? Não? Sabia? Não? Ai, que alívio. Estou me sentindo um marido traído já. O Adolfo fala com propriedade sobre isso. Então, se Franca é a cidade mais espírita do mundo e o espiritismo fosse o único responsável pela evolução, a nova era começa aqui, ué. Então, estamos tranquilos, né? Estou no lugar certo. Sou goiano, morei em Minas, cheguei em Franca. Fui evoluindo, né? Fui evoluindo. Se tiver algum goiano aí, me desculpa, eu sou goiano, é uma brincadeira. Fui evoluindo e cheguei na nova era, a cidade mais espírita do mundo. Gente, eu hoje nem vou dormir, eu vou ficar pensando nisso. Mas não é por aí. E, sinceramente, trazendo, e isso Bezerra falando, não é nada da minha cabeça, não. Os espíritas precisam de se unificar, sim, mas precisam se unir. Porque, sinceramente, tem muito espírita que não entende a doutrina. E eu não estou falando de conhecimento técnico, não, de fluido cósmico, de ectoplasma. Não. Eu estou falando da essência mesmo. Do porquê ela existe, do para onde ela leva, do até quando. Então, o movimento de unificação doutrinário, ele existe, ele é importante e funciona. Está aí a USE, está aí a AME, que tem sua estrutura, a FEB. O Brasil é um modelo mundial nesse sentido, de unificação. Mas existe uma diferença entre unificar e unir. Então, eu posso estar unificado com algumas pessoas, com alguns companheiros, objetivando um final comum. Isso é unificar. Nós miramos um rumo, nós nos unificamos e vamos atingir esse objetivo. Mas cada um vai fazer a sua maneira. Nós estamos unificados, trabalhando em prol de uma coisa só. Agora, se nós nos unirmos, é diferente. Além de termos o objetivo comum, um final, um desfecho, nós estamos juntos de fato. E ajudaremos um ao outro. Apoiaremos um ao outro. Isso é união. Nós nos apoiaremos, nós dividiremos as dores, dividiremos os conhecimentos e caminharemos juntos. Isso é união. Então, nós nos preocupamos com isso com relação à doutrina espírita. A unificação está legal. As estruturas, as casas espíritas. E a união? Será que estamos de fato unidos? O que quer dizer isso? Nos apoiando, estudando juntos, nos compreendendo, nos ajudando, ensinando, aprendendo, juntos, unidos. E o Cristo já disse que uma casa dividida, ela rui. Mas ninguém consegue quebrar um feixe de varas quando ele está junto. Não consegue quebrar ele. Porque a união faz a força. E Bezerra é um dos maiores exemplos disso. Fundador, criador da FEB. Então ele se preocupa com isso. E diante dessa nova era, nós que possuímos o conhecimento doutrinário que a gente tem, o conhecimento do Cristo desenvolvido como a gente tem, a nossa responsabilidade é muito maior. A nossa cobrança é muito maior. E assim o é, não só por merecimento, porque então nós somos mais evoluídos, né? Nós somos espíritas. O espírita, às vezes, corre esse risco de acreditar, mesmo que lá no fundo nisso, eu sou mais evoluído, porque eu sou espírita, meu conhecimento é maior.
Isso é uma armadilha, na verdade. E muita gente cai nisso e se acomoda. E fica ali. Meu conhecimento doutrinário é um. E aí eu me lembro do Céu e Inferno, Allan Kardec, onde ele exemplifica, traz alguns trechos de espíritos, de pessoas que desencarnaram de religiões diferentes. Eu acho fantástico aquilo, porque ele traz um exemplo, e isso os espíritos se manifestam depois de terem desencarnado, explicando como que foi o desencarne deles, se foi doloroso, os sentimentos, enfim. E ele traz um exemplo, dois que me chamaram a atenção para comparar. O primeiro de uma senhora, eu não vou lembrar detalhes como nome, ano, mas de uma senhora de uma religião diferente, mas que viveu uma vida, não mas, da ideia de que isso não seria possível, viveu uma vida pautada pelo bem, por boas atitudes, presidia lá uma creche, fazia caridade, era uma senhora conhecida, respeitada, amada na sociedade, uma religião, não me lembro qual, e ela desencarnou. Ela não tinha nenhum conhecimento de fluido cósmico, de reencarnação, de perispírito, não tinha conhecimento nenhum disso. E ela volta para descrever para os companheiros, Kardec, os companheiros, os irmãos, que foi um desencarne tranquilo, sereno, né, desapegado. Foi um desencarne abençoado. E eles trazem um outro exemplo de uma outra pessoa, de um senhor espírita, de uma vivência até conhecida na cidade, no meio em que ele vivia, dono de um profundo conhecimento doutrinário. A doutrina estava sendo escrita, já tinha o livro dos Espíritos, tal. Então, médium, tal. Então, ele tinha todo o conhecimento de reencarnação, via os espíritos. E ele volta, já num estado completamente diferente daquela senhora, narrando as dificuldades que ele teve no desencarne, a dor que sofreu, o tempo maior que levou, e causando surpresa, porque a ideia de Kardec era justamente comprovar se o conhecimento do mundo espiritual fazia diferença para a pessoa quando ela desencarnasse. E, para a surpresa dele, não fez. O que ele conclui? Aquilo que a gente sabe, a gente já até repete, a pessoa desencarna do jeito que ela viveu. Aquela senhora, de um culto religioso diferente, de um entendimento diferente, ela já estava desencarnando ao longo da vida, desapegando da matéria, fazendo o bem. E mesmo sem nenhum conhecimento, a evolução espiritual dela, conhecimento técnico, eu digo, doutrinário que a gente fala, o desencarne dela foi muito mais sereno e tranquilo. Então Allan Kardec conclui isso. Não importa, o conhecimento científico, doutrinário ajuda, lógico, nada é perdido, mas não pode ficar limitado a ele. Então nós não somos privilegiados pura e simplesmente por sermos detentores desse tipo de conhecimento. Senão a gente se acomoda e fica para trás e não participa da construção dessa nova era. A construção da nova era é de toda a humanidade, é de todas as religiões, é de todos os homens e mulheres deste planeta. E o espírita está inserido, está sendo observado, tem um conhecimento do mundo espiritual que talvez nenhuma outra religião possua, tem ferramentas muito maiores lhe falando a razão para permanecer no caminho correto. E ainda assim nós não o fazemos. Ainda assim nós agimos como se não soubéssemos de nada. Nós nos enganamos. Mas o que eu, aqui em Franca, posso fazer para melhorar a situação de Israel, da Palestina? O que eu posso fazer? Você pode fazer, nós podemos fazer o que todos os seres deste planeta podem fazer. Ser melhores.
O mundo é um só, embora pareça grande, ele é muito pequeno, é um grão de areia num oceano sem fim criado por Deus. E esse mundo tem que se unir. O meu pensamento, a minha atitude aqui em Franca, São Paulo, Brasil, influencia sim as atitudes e os pensamentos da África, da Ásia. Influencia sim. Somos nós que construímos essa nova era. Então, se eu aqui mantenho ou me esforço por manter uma conduta mais acertada, não preciso ser santo, não. Não é esse o objetivo. Os Espíritos são bem claros nisso. Cuidado com essa santificação da noite para o dia. Isso não acontece. Mas é o esforço que mostra o verdadeiro espírita. Está lá na codificação. Se eu me esforço daqui para ser alguém melhor, algo de bom eu estou emitindo, que vai formar esse conjunto de vibração que caracteriza o planeta Terra. Então, com o passar dos anos, dos séculos, das décadas, isso vai predominando. E aqueles sintomas que estão atingindo o máximo, vai chegar num ponto em que, contaminados com este amor, com este esforço por sermos melhores, nós vamos vencer isso. E o período de cura vai vir. Mas se nós não nos esforçarmos, se pelo contrário a gente, ao lidar com esse tipo de notícia, de informação, eu estou indo longe, assim, porque são exemplos gritantes. Mas dentro da nossa própria cidade, se a gente olhar para o lado, olhar para um semáforo, olhar para uma periferia, olhar no trânsito, com tantas mortes, está tudo muito próximo também. Então, quando a gente lidar com esse tipo de informação, de notícia, vamos vibrar positivo. Primeiro, não vamos entrar em pânico, com a sensação de medo. Isso vai atrapalhar aqueles envolvidos. Vamos compreender, não, isso está acontecendo porque tem um motivo. Somos espíritas, não somos? Acreditamos em reencarnação, não acreditamos? É o momento da gente colocar em prática. A religião que mais tem, talvez, este dom de, diante dessa dificuldade, ter esta compreensão de chegar no outro irmão e falar, não, eu acredito, de fato, eu tenho esse conhecimento, por ser espírita, de que tudo tem um motivo. Calma, nós somos essa referência. Agora, se o espírita entra em pânico, se o espírita se desespera, logo ele que tem esse conhecimento, esse trunfo na mão. E aí? Então essa é a hora de nós ajudarmos a lançar as sementes dessa nova era. E essa nova era depende de cada um de nós. Não duvidemos disso. As pessoas em sofrimento do nosso lado ou a milhares de quilômetros de distância precisam de nós, precisam de nossas boas vibrações, precisam de pessoas que se esforçam para ser pessoas de bem. E esse é o objetivo da doutrina. E nos esforçando, trazendo a doutrina do lado, para compreender o que está acontecendo, para aceitar, para intensificar essa fé, não tenhamos dúvida de que a nova era não tardará, mas por nós construída, e não esperando num lugar bonito, cheio de luz e paz e amor, uma portinha para a gente entrar. Que a gente ainda carrega isso dentro de nós. Não neguemos isso. Nós esperamos que isso aconteça de fora para dentro. E é de dentro de cada um. Cada um constrói a sua própria nova era. Acho que é isso.